Tudo bom com vocês? Vamos para mais uma live, né? Hoje com ele, diretor geral do Retrô, Gustavo Jordão. O Retrô está em viagem nesse exato momento, tá, gente? Está indo para Petrolina fazer o jogo contra o Petrolina, né? E vamos lá, acabou de chegar aqui o nosso entrevistado, sem perder tempo. Seja bem-vindo, professor Pedro Manta. Fala, Gustavo! Oi, Boa Ricardo. noite. Boa Tudo noite, meu bom, meu amigo. irmão? Tudo Muito... certo, boa noite. Cara, quero lhe agradecer aí você ter interrompido sua viagem aí. Eu sei que você está indo para Salgueiro, né? Tem um jogo importante aí nesse final de semana. Mas quero já de antemão lhe agradecer aí por estar me dando essa moral aí, tá interrompendo um pouco da sua viagem para vir aqui bater um papo conosco aqui. É isso, Ricardo. É importante atender iniciativas como a sua, que fazem um futebol de verdade, um futebol raiz como a gente gosta, né? Então, nada mais justo que lhe atender, a gente conversar um pouco, falar um pouquinho do retrô, né? E dar essa moral que você merece. Cara, mas vamos lá, sem, para não quero atrapalhar a sua viagem. Sei que é uma viagem longa, cansativa, já fui aí, já joguei aí, já é impossível, eu sei como é É, essa viagem, esse, jogo esse difícil, rascunho aí. viagem difícil, é jogo duro. Joguei já contra ele lá, realmente é muito complicado. Quem tá por aí na nossa live é o professor Pedro Manta, chegou aí na nossa live. Um abraço a Manta. Manta tem história no retrô, né? O primeiro treinador que deu acesso da Série A2 do Pernambucano para a Série A1, né? Foi o professor Pedro Manta. Inclusive tivemos alguns confrontos, né, É Gustavo? verdade. Inclusive, né? É verdade. Inclusive, Ibis e Retrô teve dois confrontos bons, né? Foram dois Exatamente. confrontos. Mas, Gustavo, vamos abrir aqui a nossa live falando um pouco de Gustavo. Quem é Gustavo Jordão? Gustavo Jordão é filho natural da cidade de Ribeirão. Né? Cheguei em Recife para estudar aos 17, 18 anos. Aí fiz ciência da computação na Católica e já depois fiz administração, né? Trabalhei 16 anos no mercado de tecnologia e nessas idas e vindas eu tenho um filho que joga futebol desde de pequeno. E aí conheceu os filhos de Laércio, eles jogavam junto na escolinha do Santos, Meninos da Vila, né, que era do professor Flávio. E aí ficamos amigos, e ele falou da vontade de ter um projeto social, de que o projeto social virasse um clube e que ele queria, ele falava muito isso, ele fala muito isso. Eu preciso devolver um pouco do que a sociedade me deu. Então, nada mais justo criar um projeto social que fale de futebol, que é uma coisa que ele gostava, e ele queria inserir os filhos dele. E aí sim nasceu o Retrô, de um projeto social para inserir os meninos, né? O Cauã, que é o Cacau, e o Diego, que está jogando profissional do Retrô. O Cauã hoje está no Palmeiras. E o negócio foi ficando grande, a gente foi ganhando muito, e aí veio a amizade de Miguel com os meninos, Miguel começou a jogar também, que é meu filho, e, e aí ele fez a quadra, que é o CT1 do futsal, os meninos começaram a ter êxito, a gente saiu de 2 categorias para 4, de 4 para 5 categorias, e uma certa vez, em 2018, ele me... Tá sem áudio, tá sem áudio, tá. Gustavo, tá sem áudio, Gustavo. Gustavo, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tá sem áudio, tá, Gustavo? Por exemplo, no ano que a final da Champions foi Liverpool e Newcastle, não, foi Liverpool e o time de Tottenham. O Tottenham estava Existiam quatro lá na campos. final. Isso. Existiam. Você estava lá, exatamente.
Nessa final existia 4 brasileiros jogando. 2 eram nordestinos. Então, o Nordeste tem muito talento de futebol, porque as bases elas são um pouco trabalhadas. Então ele viu isso e desenhou o retrô e me chamou para dizer, ó, vamos tocar comigo. Eu queria que tu viesse para tocar comigo. E aí foi quando começou a história do retrô, minha história lá em 2018. Em 2019 a gente coloca o time, aí o professor Pedro Manta, que é o treinador, a gente consegue o acerto já para o ano seguinte e a gente está na quinta temporada, na verdade na sexta temporada de futebol profissional do retrô. Pô, cara, que bom, cara, que bom. E é bom que eu acompanhei um pouco desse início aí, né? Ainda Você acompanhou, você viu no A2, lá no começo, nas guerras da A2 para poder subir, que é um campeonato muito difícil. E agora está muito melhor com a criação da A3, valorizou muito a A2. E o Retrô vem nessa pegada. É a sexta temporada do futebol profissional, a sétima temporada de futebol de base que a gente faz. Né? A gente já tem títulos expressivos na base. A gente tem 4 títulos no Sub-15, a gente tem títulos no Sub-17, é campeão Sub-20. São mais de 130 negociações de atletas da nossa base que saem para outros clubes. Entendeu? Então o Retrô se consolidou no mercado hoje e a gente agora, o objetivo é subir para B. É subir para a Série B para poder ter um clube rentável financeiramente, né? Que seja não só custeado pelas empresas de Laércio e por Laércio. o que chama muita atenção, você falou aí em questão da, da marca, né, Retrô, é que ela mesmo consegue, né, a gente vê que ela não tem um patrocinador master, né, ela utiliza muito as marcas do Laércio, né, como a Unibra, né, É, não na, tem um na, patrocinador, na verdade, o patrocinador master, a mãe de tudo, é o Nibra, né? a Unibra. Que é a universidade que ela semeia e consegue segurar e angariar os recursos que a gente precisa, entendeu? Ali é um grande campo de extensão da Unibra, né? Ali a gente tem grandes profissionais sendo formados que são alunos da universidade, né? Treinadores, fisioterapeutas, preparador de goleiro, preparador físico, tudo aluno da faculdade que está sendo formado para trabalhar no futebol. E muito bem formado. Tem muita gente já, aluno da Unibra, trabalhando em grandes marcas, não só no Retrô, mas que passou no Retrô, que foi formado na Unibra e teve a extensão lá no Retrô, e hoje é profissional em outros grandes clubes. É muito, muito bom. É como eu falei aí, pessoal, eu tive o prazer de ver todo esse início aí do Retrô e muito bom ver o quanto o Retrô está evoluindo, andando para frente, né? Ele sempre dá um passo, eu sempre digo que ele está um passo à frente dos outros. Quando a gente conversa por aqui mesmo, digo, ó, o Retrô sempre, quando vocês olham, ele já fez isso aí. Quando vocês estão pensando em fazer, ele já fez. Então, como você falou, é uma visão mesmo, para frente, olhando sempre para frente, procurando consertar os erros que vai acontecer, mas ó, a gente errou aqui, mas vamos consertar isso aqui tá bom, então vamos andar com ele. E vocês, hoje, como base aqui em Pernambuco, eu acho que esporte e vocês são o que mais se equivalem dentro de base. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrija. Não, verdade. O Náutico ele tem se estruturado bastante, né? O Náutico criou uma tecnologia muito legal, né? De estar ali pegar os atletas que hora ou outra não funcionaram com a gente, nem no esporte, e ele consegue fazer times competitivos e chegar forte. O Santa Cruz está se reestruturando, porque a base é muito complicada. Às vezes você tem um menino que ele não é mal porque ele foi liberado do retorno, não é porque ele é mal, não é um mau jogador, não é porque ele não vai servir para outro clube. Às vezes o objetivo que a gente quer em determinado atleta, que a gente acredita, ele não se enquadra ali. Por exemplo, jogador de estatura menor. Na verdade, é uma experiência, uma característica nossa. A gente não gosta tanto. Né? A gente prefere um time maior, de estatura maior. Mas se você vê, há grandes jogadores de estatura menor no Náutico. O Náutico consegue formar bons jogadores pequenos. Você vê Cook não tem uma estatura alta e é um grande artilheiro do Náutico. Você vê o Talicinho, que está fazendo sucesso hoje. O Cairon, que está fazendo Caion, né, que está fazendo sucesso. São jogadores de estrutura menor, mas que são bons jogadores. Né? Não é o fato de o Retrô não trabalhar um número excessivo de atletas de estatura menor que a gente está dizendo que o
atleta não serve. Não é isso, entendeu? Base você tem que ter muito essa sensibilidade, esse sentimento. E saber o que você quer. É, não existe uma verdade absoluta no futebol. Não existe que tá lá, fulano, o treinador X, gosta de jogar retrancado. Mas defender uma arte. Então, não é porque ele está errado. Não é errado jogar retrancado. Ele acredita naquele futebol. Retro acredita em outros conceitos de futebol. Então, a gente busca atletas com essa característica que vai desenvolver o jogo que a gente acredita. Tu falou aí, Gustavo, em relação à base, e eu estava conversando com o Otávio, acho que você deve saber, Otávio, que hoje está no Sim, CRB, tá passou no pelo CRB Sport, hoje. passou pelo Náutico, está no Muito bom CRB. treinador, inclusive. Foi meu aluno aqui da escola, foi meu goleiro aqui da escola, da escola. Otávio, quer dizer que Otávio era goleiro? Não sabia dessa. Era goleiro, foi goleiro campeão, hein? E goleiro campeão de futsal, viu? De futsal. Depois ele fez educação física, aí chegou e foi treinar meus times aqui da minha escola. Começou aqui na escola comigo, treinando meu timezinho de futsal. E depois ele foi seguir a vida dele, né? Teve um período no Ibis e surgiu uma proposta, acho que foi do Santa Cruz, se eu não me engano. Eu falei, oxe, vá-se embora, me largue, desapareça. Quando eu entrei nesse negócio de futebol, eu comecei a estudar, né? E eu fiz um curso de análise da CBF Academy. E Otávio era da minha turma, né? Otávio foi meu colega na turma. Alguns caras que estavam nessa turma viraram treinadores interessantes, treinadores que vão ter carreira, né? Otávio é um deles, o Ítalo Souza é outro que está hoje, eu acho que Ítalo hoje está no Catar, ou é na Arábia Saudita. Mas Ítalo passou aí por esporte, pelo retrô, né? Tem muita gente boa que fez o curso comigo. Aí, Gustavo, conversando com ele, eu falei assim, ó, Otávio, aí e vou transferir isso para você também. Aqui, eu me lembro que um ano, a segunda divisão era sub-23. Eu me lembro que entrou o Sport e o Náutico. Entrou com Eu essa lembro, equipe 2018. 2018. Com a equipe, Eu com a acompanhei equipe essa segunda divisão. com a equipe sub-23. Inclusive, nós enfrentamos o Sport. O Ibis, a gente caiu na mesma chave com o Sport. E eu Ganharam achei. o último jogo de 3-2, inclusive. Não, empatamos um jogo de 2-2 e ganhamos um de 1-0. 1-0, não foi? Foi. Isso. E eu achei muito interessante essa dinâmica que o Sport fez, de colocar a sua equipe sub-23 dentro da competição. Aí a pergunta que eu te faço, vocês não sentem falta disso, porque tu falou aí, não, às vezes não é um jogador não dá certo aqui, às vezes porque é a nossa ideia, é nosso modelo. Mas eu acho ainda muito longe você tirar um menino do sub-20 para o profissional. Vamos dizer, hoje a gente tem o Zé, o menino lá do esporte, né, o volante, que hoje é a sensação, tem 16 anos. Mas aí eu vejo ele como fora da curva. E quando você estoura essa idade de 20 anos, a gente vê muitos garotos morrendo pelo meio do caminho. E eu achava interessante essa equipe de transição, como o esporte tinha. Não sei se aí no Retrô tem. Como é que vocês trabalham essa equipe de transição? Se vocês tiverem Ricardo, aí, né? Ricardo, esse assunto, ele inclusive, eu debati hoje com um empresário de futebol chamado Ricardo Valério, até para dar um exemplo do que é isso, né? Isso passa muito de um problema estrutural que o Brasil tem, que precisa resolver, entendeu? E hoje a CBF dá um passo importante. Hoje você viu o lançamento do calendário de base do Brasil. E aí hoje ele criou a série A e B de sub-20, Campeonato Brasileiro. Então isso já é um avanço gigante. Ele aumentou a Copa do Brasil sub-20 de 32 para 64 times. Ele volta a ter o Campeonato sub-20, a Copa do Nordeste. Ele cria um Campeonato sub-15 brasileiro. Ele coloca um formato da categoria sub-17 igual à categoria sub-20 no Campeonato Brasileiro. Existem alguns, precisa melhorar, não tenho dúvida. Precisa ter essa equipe de transição que você fala, um campeonato aspirante forte. Porque, às vezes, muito talento do futebol brasileiro, ele demora a surgir e, às vezes, se perde pelo caminho, porque o Brasil tem muito jogador, tem muito talento. Porque, às vezes, não tem uma base, não fez uma base forte. Às vezes, não tem muita competição para jogar. É por isso que a gente cria as nossas competições, a Copa Atlântico, a Aldeia Cup, a Nordestinho, para a gente até bater de frente com os outros clubes e ver nosso nível técnico. Então, o que eu falo isso, aí eu cito um jogador chamado Daniel Passira. Daniel Passira
um jogador que fez muito sucesso no Campeonato Boliviano nesses 2 últimos anos. E hoje está no time, no segundo maior time do Vietnã. E é um jogador que sempre passou em Série B, C, segundas divisões do estadual. Nunca foi um jogador de destaque. Mas existia muito potencial naquele atleta. E eu disse a Ricardo, eu sempre indicava Daniel Passira quando alguém me perguntava, me dá um 9 bom e barato? Eu dizia Daniel Passira. Aí ficava, por que Daniel Passira não estourou aqui em algum grande clube? Às vezes não teve base, às vezes não teve oportunidade de jogar competições de base. E aí esse jogador, ele matura mais tarde, com 27, 28 anos. E aí precisa desses outros centros para poder explodir. Daniel Passira agora está no Vietnã, um excelente contrato, financeiramente resolveu a vida, e é um atleta que está seguindo os passos. Então tem muitos outros Daniel Passira que às vezes fica pelo caminho. O Passira teve o mérito dele de ser persistente, resiliência e conseguir isso. Então, o futebol brasileiro hoje ele precisa se reestruturar melhor, né, falando, né, do ponto de vista de competições. Então, claro, sim, é válido ter uma competição sub-23, a gente defende, a gente quer. A gente não tem essa categoria aqui porque a gente não tem competições para disputar, mas o Retrô aposta muito em jogadores jovens. Né? No elenco da gente profissional, a gente tem 6, tem 4 emprestadas, tem 2 2004 no Jaguar, tem 2 2003 no Maguari. A gente tem no futebol paraibano jogadores que subiram de categoria, que estouraram a idade no 20. Então a gente gosta assim, a gente vai continuar formando para o mercado do Brasil. Aí, vocês aqui, vocês têm essa. Você falou que a gente não tem o calendário, né? Mas vocês aqui, entre vocês, presidentes, né? Vocês têm essa conversa aqui de tentar voltar isso aqui pelo menos fazer a série A3 Não, como tem. A gente, 23? a gente conversa bastante isso. Inclusive, nesses 2 últimos anos, a gente tem que parabenizar a Federação Pernambucana. Ela tem envolvido demais a gente, principalmente quando se fala de base. Pra você ter ideia, a gente saiu e, às vezes, o Campeonato Sub-17, há clubes que jogavam só um. Ah, saiu na primeira fase da competição, jogava 6 jogos oficiais. Hoje, um jogador nosso que sai daqui, foi pro Corinthians esse ano, ele jogou ano passado no Retrô, na categoria Sub-17, 43 jogos. Aí você consegue formar jogador. A federação hoje faz o primeiro semestre todas as Copas, Sub-13, 15, 17, 20, e no segundo semestre os estaduais. Fora o fomento que ela dá nessas competições que a gente faz lá no Retrô. Então, o número de jogos ele quase que triplicou. Isso é importante, isso forma mais gente. A gente vai ter o resultado disso, Ricardo, em breve, talvez nos 2 próximos anos. Quer dizer, o Zé Lucas que você citou aí, talvez é fruto já desse trabalho, de muitos jogos de níveis técnicos bons, de enfrentamento bom na base. O Pedro Lima, que sai do esporte, ele se prepara muito mais rápido para os jogos importantes na base. Né? Jogadores da gente que saem daqui, que são negociados para outros clubes, estão fazendo sucesso. Tevez no Cruzeiro, o lateral esquerdo do Noroeste lá tem idade sub-20, é titular nossa formação. Então isso ajuda muito a deixar o futebol forte e a fazer negócio. Você imagina daqui a 2 anos, 3 anos, quantidade de jogador que os clubes Náutico, Sport, Santa Cruz, Retrô, vai ter para emprestar para os clubes de Pernambuco. Né? Porque isso é muito forte. Os clubes intermediários precisam entender e apoiar isso. Porque um jogador muito bem formado aqui, ele eleva o nível técnico da competição, ele é mais barato e você consegue ganhar um bom dinheiro. Por exemplo, eu tenho, sei lá, 2 jogadores no Maguari, lá. Bem formado, nível técnico bom, o Maguari está vice-líder do Pernambucano, os jogadores estão lá performando, barato, diferente do que Ítalo podia buscar um jogador desse no mercado, era 3 ou 4 vezes maior o salário, e eu posso negociar esse jogador, Ítalo ganhar dinheiro, a gente ganhar dinheiro, e a gente tem uma competição muito mais forte. Então é isso que a gente precisa pensar, as coisas estão conectadas do futebol. Então é isso que a gente precisa pensar, e a federação tem pensado nisso com a gente, e é um ponto muito positivo em relação a isso que ela vem fazendo. Eu espero que consigam fazer pelo menos essa A3 aí, sub-23, como você falou, que já está acontecendo esse movimento, que foi muito bom mesmo. Eu achei muito interessante quando o Sport, o Náutico, Santa Cruz, eu me lembro, o Santa Cruz não entrou com a equipe, mas foi o Sport e o Náutico. Foi quando surgiu ali, a gente enfrentou ali naquela época ali, o Adrielso, o Maílson, Sim. o João Vitor, era aquele time, o Chico.
que tá aí no, que E tá aí no tudo, e profissional. tudo virou jogador de verdade, né? Tudo virou jogador que está Isso, jogando Grande Liga, né? Isso é isso importante. passa por isso aí que tu falou, a maturação do atleta. Ele vai estar jogando O que minutagem, matura vai estar ganhando jogador são esses minutagem. jogos. Jogos bons, enfrentamento bom. Isso que matura jogador. Isso. E foi muito bom. Espero que retorne realmente. Vocês, como vocês já falou aí, tá conversando, estão se reunindo. Não der para fazer na dois, faz na três, não tem problema, Isso, mas que faça. Mas que faça para que esses atletas eles verdade. possam realmente maturar. E foi o que você falou, todo mundo ganha na situação. Clubes, Exatamente. jogador, todo mundo sai ganhando. É, Gustavo, joga domingo, né, cara, contra o Petrolina, né? Jogamos domingo, 6 da noite, em Petrolina, jogo difícil, jogo que vai definir aí a vida de Petrolina e a nossa vida, né? A gente precisa ganhar, a gente precisa pontuar para poder brigar lá em cima. É muito difícil a gente hoje terminar nas duas primeiras vagas ali, no primeiro e no segundo colocado para ir direto para a semi, mas a gente precisa pontuar e chegar mais longe possível na classificação, que aumenta a nossa chance de pegar a Copa do Brasil. Eu tava vendo aqui, né, o Santa Cruz tem 13, Maguari 12, Náutico 10, Sport 9, Retro 8, Central 6, Sim. Decisão 6 lá na zona lá de rebaixamento, Jaguar com 5, Afogados com 4 e Petrolina com 3. É interessante que duas equipes ainda não venceram nesse campeonato, né? O Afogados e o Petrolina. Vocês estão enfrentando uma dessas esse final de semana, né, cara? Espero esse tabu seja continuado, viu, do Petrolina. Vocês enfrentam ele aí. E aí, bom, cara, hoje é quinta-feira, vocês já estão aí a caminho já É, na, de. Vão treinar em não, na Salgueiro? verdade, na verdade o elenco ele sai só sábado. Eu vim antes que eu tinha um problema pessoal para resolver aqui em Salgueiro, aí eu já vim antes. Eu durmo em Salgueiro hoje e sábado de manhãzinha eu vou a Petrolina, entendeu? Tudo bem. A equipe vai por cima? Vai por A cima, Petrolina? Vai vai por por cima. cima, eles vão por cima. Ah, 20 minutinhos, né? Meia hora, Ah, já chega. na verdade, 45 minutos de voo, né? E 45 mais minutos. uns 10 minutos de procedimento de descida, de subida e tal. Uma Aí o hora, uma aeroporto é hora. ali pertinho. E o aeroporto é ali pertinho do estádio. Já É, desceu, ele é pertinho lá do campo lá. mas a Vai gente dar. vai um dia antes. A gente vai no sábado, né? O elenco vai no sábado. E é ali pertinho. Aí Ali dorme, pertinho. dorme lá e volta na segunda, de manhã. Bom. E aí, Gustavo, dessas equipes aí que estão aí hoje no futebol pernambucano, tirando os três grandes, aí eu fiquei sabendo que na federação tem os três grandes e o G7, né? Tem o G3 e o G7, É, do qual vocês é quem encabeçam o G7, né? o presidente Laércio Guerra é o líder do G7 e tem conseguido avanços, né, na competição. Hoje o estadual é disputado com a taxa de arbitragem toda paga pela federação, o quadro móvel pago pela federação, e a gente conseguiu ainda um recurso razoável para o G7. Bom, bom. Porque saiu algumas matérias, né, em relação às cotas, né? Você deve ter visto, Sim, sim. naturalmente, até com o Rodrigo Raposo no Cast TV, de um Rodrigo Zipoli, eu acho o nome dele, alguma coisa Zipoli, em relação às cotas, né? Do futebol pernambucano com outros estádios. Uma coisa que me chamou a atenção foi que, juntando, temos 5 clubes Uhum. na Série A, né? Sport, Fortaleza, Central, Sport, Fortaleza, Ceará, Vitória e Bahia. E juntos, esses 5, eles tinham em torno de 4 milhões e pouco. 4 milhões e um pouquinho. E só o Veloclube de São Paulo era 8,8. É isso E aí. aí, cara, Mas, por que essa Ricardo, veja, disparidade? é porque a gente vive num estado, numa região completamente diferente da região de São Paulo, né? São Paulo é um estado milionário, é um estado que tem muito recurso. Então ele é muito mais. Hoje a capital do Brasil no futebol é São Paulo. São Paulo hoje movimenta 5 divisões, né? Tem vários recursos, várias possibilidades de você conseguir patrocínio. O trabalho da federação é muito forte nesse sentido. São Paulo é o mundo.
Eu acho que é até uma injustiça a gente comparar qualquer federação do Brasil com a Federação de São Paulo, entendeu? Uhum. Acredito que a federação da gente tem feito um trabalho bom, né? Que todo ano precisa melhorar, claro, tudo precisa melhorar, precisa Tudo, evoluir. professor. Eu acho que a gente precisa vender melhor o nosso campeonato pernambucano, que tem recorde de audiência, recorde de público, tem três torcidas muito fortes, o Retrô chegando aí fazendo grandes jogos frente a esses grandes clubes, clubes intermediários com excelentes talentos, excelentes valores. O Central, por exemplo, é um clube de massa que leva seu torcedor. Não estou te ouvindo, tá, Gustavo? Não tem, né? Isso é fato, isso é importante. Se a gente tem um recurso forte, uma volta de uns todos com a nota, patrocínio do governo do estado, a gente vai ter um campeonato melhor, as cotas melhores. Então os outros têm cota porque o governo do estado ajuda. Então é preciso ser justo nesse quesito junto à federação. A federação, a gente vê o trabalho dela dia a dia, mas se o governo do estado não dá a mão, como é que vai ficar os clubes, entendeu? Então eu acho que o presidente Evandro fez um grande trabalho de trazer já essa cota, de diminuir as despesas para os clubes, e a gente está tendo um campeonato forte, bem disputado, né? Você tá todo mundo ali, está todo mundo muito indefinido, né? Isso, muito, Então, muito próximo, não, muito próximo. não é simples fazer futebol e não dá para comparar qualquer federação do Brasil com a Federação de São Paulo. A Federação de São Paulo é quase uma CBF, Ricardo. Falta pouco. Falta pouquinho, viu? Falta pouco. Mas é bom esses esclarecimentos, Claro, Gustavo. Porque, assim, tem muitas pessoas, às vezes, ela só pega a matéria, ela lê, mas não procura saber e se é informar verdade, o que realmente acontece. Só vai é chegar lá e verdade. vai dizer, olha aí, olha isso, olha aquilo, só vai apontar. Mas o que é importante, que é você ouvir, sentar e ouvir, não quer. Não quer. Eu acho que a pessoa só quer tomar, é isso aqui. As redes sociais hoje estão para ir para isso, né? Só para julgar as pessoas. Não para Exatamente. realmente ouvir realmente o que as pessoas têm a dizer, né? Isso foi muito bom esse seu esclarecimento. Gustavo, tem uma pergunta aqui, cara, do Rafael Bels, cara. Claro. Vou te perguntar, tá? Pergunta a ele se ele tem interesse em voltar com um campeonato de Master. Se sim, voltaria esse ano? Se não, qual o motivo? Já que o Rapaz, campeonato era o mais organizado da região, com times bastante competitivos, inclusive o próprio Retrô, e com grandes clubes como Sport, Santa e Náutico. é verdade, Rafael Belos. cara. Essa competição era muito legal, velho. Era muito legal. No começo, a gente fez 7 anos seguidos ela, eu acho que 6 ou 7 anos, não lembro direito. Mas era uma competição muito legal. Depois ela ficou. Rapaz, os caras levaram tão a sério que deixou de ser um lazer para ser uma coisa muito competitiva, virou Copa do Mundo. Então ficou dando muito trabalho. Além de dar muito trabalho, dava pouco rentabilidade financeira. Eu tinha tanto trabalho com os campos, com gente. E pouco trabalho, muito trabalho e pouco dinheiro. Na verdade não foi nem isso. Na verdade ela ficou tão competitiva, ficou criando tanto problema, briga, disputa. O pessoal levou tão a sério, deixou de ser um lazer e a gente resolveu parar. Resolveu parar ela e a gente não pensa em voltar, não. Não pensa em voltar, não. Pronto, Rafael, tá aí respondido aí, Rafael. Rafael é meu atacante na Five Academia. A gente tá jogando campeonato Master da Liga Pernambucana, fomos campeões no ano passado. Aí ele é meu atacante, ele tá querendo jogar campeonato. Aí gosta. Viu? Mas aí, cara, como foi o trabalho essa semana aí para enfrentar esse Petrolina? Ah, trabalho todo mundo muito confiante, né? Muita gente voltando de lesão. A gente teve uma dificuldade esse início de ano, muita gente lesionou. A bruxa estava solta aqui no CT. Acho que essa bruxa até foi pro Náutico, né? Eu vi que perderam mais um outro zagueiro no jogo de ontem com confiança. Perderam o Fagner. Infelizmente, o Fagner Alemão teve uma lesão ligamentar. Ontem parece que o Ryan saiu de uma lesão muscular. E a gente sofreu
sofreu um pouquinho no começo da temporada, com as lesões, muita gente voltou já. Que a gente tem um fisioterapeuta fera, e tá, tô vendo até aquele na live aqui, melhor do Brasil. O melhor do Brasil é ele, viu? É um cara altamente competente, que é o Paulinho. E a gente tá muito animado para esse jogo. Muito preparado e confiante. A gente precisava daquela vitória com o Náutico do jeito que foi. E eu tô muito confiante que a gente vai trazer os 3 pontos lá em Petrolina. Jogo difícil, jogo duro, mas a gente tá preparado. O treinador tá preparado. Eu vi alguns treinos na semana. Eu acho que a gente vai fazer um grande jogo. Fale pro Paulinho aí que ele já, de antemão, já está convidado aqui a participar da live. A gente só entra em contato aí pra gente debater. Importante É muito bom. demais. Eu acho que é importante o olhar do fisioterapeuta nessas lives, você ter. Porque você vê, além do fisioterapeuta fazer esse grande trabalho, você ganha campeonato com o trabalho de fisioterapia. Imagina o cara tá 3 semanas e o fisioterapeuta consegue liberar ele com 2. Então é um trabalho estratégico dentro do clube, a fisioterapia, né? Você precisa investir muito. Além disso, ele tem um trabalho de psicologia muito pesado, né? Aquele momento que o atleta está lá se tratando, sentado lá ou deitado na maca dele, ele coloca tudo para fora, ele conversa, ele bate papo. Fisioterapeuta é um dos caras mais estratégicos dentro do elenco, viu? Vou dar essa dica aí para o grande executivo de futebol. Eu vou. Inclusive, eu estou trazendo todas as esferas dentro do futebol, né? Já trouxe Ele treinador, já diretor, já trouxe topou, viu? supervisor. Olha aí, Já ó, tô viu, Ricardo? Ele já topou aqui, ó. Tô dentro. pronto. A gente vai conversando aí no direct aí. Depois eu passo o meu WhatsApp e a gente vai conversando, porque é sempre muito bom a gente trazer o máximo. Porque às vezes as pessoas, Gustavo, sempre conhecem só o É, atleta e a comissão. E o atleta, conhece até mais o atleta do que o é, treinador. Então a ideia é trazer todo o departamento de futebol para dentro do campo, para dentro exatamente. da nossa live. Porque futebol não é feito só de atletas. Não, não, não. Eu sempre Às vezes digo que você eu não acho imagina porque aquela bola entrou. Ah, que sorte, aquela bola entrou. É não. É aquele um segundinho a mais que o cara tava melhor preparado, que o cara que tava mais fortalecido numa dividida. Então tem todo o detalhe ali que faz a diferença na bola da hora da bola entrar, né? às vezes o cara vai tomar aquele cafezinho, a tia do cafezinho chega lá e dá uma pequena palavra, cara, que o cara faz. Puxa, velho, que É, conversa eu tive hoje com a tia do cafezinho, cara. é Aí, e isso o cara aí. leva isso para dentro do campo como motivação e termina fazendo com que ele se saia bem, a equipe consiga progredir. Quem tá aí é o nosso amigo Alan Max. Alan Max Alan Max é auxiliar de Manta. Tem, Auxiliar de manta, tem, meu parceiro aí. tem história também no Retrô, tem acesso do Retrô também. Rapaz, Trabalhamos juntos no. agora que eu tô vendo aqui, vai ter um monte de amigo meu de Ribeirão. Tem um tal de Jonathan Bosco, chamada 3x. É o maior mentiroso do futsal de Ribeirão. Não, vamos lá. Foi campeão. Disse que foi, viu? Ele disse que ganhou lá. Então, se ele disse, pô, tá bom, tá valendo, velho. Tem foto, tem vídeo, tem tudo, tá valendo, pô. Você sabe que minha cidade é a cidade da bola pesada, né? Ribeirão tem E, muita e, tradição no futsal, né? Tem é, muito craque no eu futsal que acho, saíram de lá, né? há muito tempo, quando tinha aquela Copa, não sei se tem ainda, da TV Globo, aquela da É, TV Globo. Qual era o nome? do lado daqui de Sertão era TV Asa Branca e lá era Taça Globo Nordeste. Ribeirão foi 3 vezes campeão. Pronto, inclusive Esse, enfrentou a Olinda, a gente foi jogar lá em Ribeirão. A é, Olinda foi jogar em Ribeirão. o Jonathan Bosco aqui jogou essa taça, fez uns gols lá. Deu sorte, né? Chutava a bola e entrou. Foi campeão dessa taça, acho que umas 2 vezes. Mas era feliz, mas era É, feliz. dava sorte. Chutava, dava sorte, a bola entrava, dava sorte. Diga aí, já não tenho culpa se o goleiro lá do outro lado, ele tinha que resolver para o chutava, ele que resolvesse lá. Mas, Gustavo, cara, que papo bom, velho. Que papo bom. Bom, pena que a gente vai ter, para não atrapalhar isso, seu descanso, sei como é essa Eu viagem. ainda tenho mais 100 quilômetros aqui ainda de estrada, depois eu paro um pouquinho, eu paro, resolvo umas coisas aqui em Salgueiro amanhã e continuo a viagem para Petrolina. Mas estou à Vai comer disposição, aquele, sempre que você precisar, manda as ordens. vai comer aquele bodinho, né, É cara? Ali é bom. importante, né? É Aquela muito. região daqui de Sertão tem muito bode bom.
Eu sei, aí vivia aí um pouquinho, só vivia lá, viu? Só vivia ali no Bodódromo. É Era verdade. muito bom. Era muito bom. Mas, Gustavo, quero, cara, lhe agradecer, tá? Você interromper um pouco da sua viagem para a gente bater esse papo. Já sinta-se convidado, as portas aqui estão abertas, tá? Para que você, no momento que quiser vir, fale aí com a sua comissão, com quem quiser do fisiologista, quem quiser comparecer à live também está em aberto aqui, tá? Que a gente quer trazer também todos esses profissionais para que o povo entenda realmente como é feito o futebol. Tá combinado então, Ricardo. Grande abraço a seus seguidores aí. Um abraço à minha galera aí que acompanhou. Um abraço para meus amigos de Ribeirão. E tamo junto. Não Avante é? Retrô! Avante, Retro, avante, Fênix. Abraço. Bom, pessoal. Bom, pessoal, é isso aí. Hoje o bate-papo foi com Gustavo Jordão, diretor-geral do Retrô. Expandiu muitas coisas interessantes para nós, do futebol pernambucano, do Retrô, principalmente. Tá? Lembrando que sábado teremos uma live especial. Tá? Vamos estar com o preparador de goleiro Wesley Costa, do Náutico. Tá bom? Então, sábado, logo acabou o jogo do esporte, tá? Esporte Maguari, a gente começa a nossa live. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. E Paulinho, a gente fala aí, a gente conversa aí daqui a pouco no direct, tá? Um abraço a todos e até sábado.